Fala pessoal, que bom ter todo mundo aqui para mais um mergulho profundo. Hoje a gente inicia este resumo em vídeo com uma avaliação super detalhada do documento Matriz Estratégica 2026 Artesanato com Propósito. A ideia é dissecar o ecossistema atual das nossas campanhas de grupos de artesanato e entender o que é preciso, na prática, para levar essa iniciativa a um nível de excelência nos próximos anos. O nosso roteiro é direto ao ponto. Vamos passar pela visão geral e nosso mapa mental, depois olhar para dentro nas nossas forças e fraquezas, entender o mercado lá fora mapeando oportunidades e ameaças e, por fim, fechar com os eixos estratégicos para 2026. Parte 1. Visão geral e mapa mental. O ecossistema em uma visão única. Para dar o pontapé inicial, a nossa missão central separa muito bem o que é a nossa realidade interna das forças externas. De um lado, a gente tem o que está totalmente sob nosso controle. Do outro, todo o potencial, mas também os riscos que o mercado apresenta. É o ecossistema inteirinho resumido de forma super objetiva para guiar nossos próximos passos sem perder o foco. Parte 2. Forças. Nosso ambiente interno. É aqui que mora o nosso capital narrativo e simbólico. Temos 5 pontos fortíssimos jogando a nosso favor hoje. Imagina colocar um QR Code em cada peça, conectando quem compra direto com a história de vida da artesã e da escola de origem. Isso é ouro puro. É um storytelling visual que já nasce pronto para viralizar e é super amigável para os algoritmos. Soma isso com produtos que já convertem muito bem, tipo aquelas bolsas e chapéus de crochê maravilhosos, e a gente tem em mãos uma narrativa simplesmente imbatível. E que narrativa é essa, né? Estamos falando da economia do cuidado. É um posicionamento ético e social fortíssimo, envolvendo mães atípicas e mulheres com mais de 60 anos em escolas públicas. É o tipo de propósito que ativa a empatia imediata na hora da compra. Sabe aquele posicionamento premium, genuíno? Pois é, marcas comerciais tradicionais morrem de inveja porque não conseguem replicar isso em seus catálogos. E tem um detalhe incrível para fortalecer isso. O projeto bate exatamente com os 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse número 5 não é só bonito no papel, tá? Ele é literalmente o nosso passaporte VIP de elegibilidade para conseguir financiamentos gigantescos em marketing digital. Parte 3. Mas como nem tudo são flores, vamos para as fraquezas. Nossos desafios operacionais e gargalos de infraestrutura. A gente tem 5 grandes pedras no sapato hoje. A história é linda, mas a verdade é que o nosso sistema digital comercial não está acompanhando. Não tem Instagram Shopping rodando, faltam dados de campanhas passadas, a nossa produção de conteúdo está muito baixa para a cadência maluca dos algoritmos, a logística internacional ainda não existe na prática e falta um jeito de coletar métricas exatas do nosso impacto. E o ponto principal, o mais crítico de todos, é o seguinte: sem a casa arrumada, sem essa infraestrutura básica, parcerias gigantescas com Meta e Google simplesmente não vão converter. Não adianta nada ter a melhor história do mundo se a lojinha digital está com a porta trancada, né? Ser um catálogo estruturado no MetaCommerce, qualquer esforço e dinheiro de mídia patrocinada vai direto pelo ralo. Parte 4. Agora, vamos olhar para fora. Oportunidades. Nosso cenário de expansão e os caminhos para uma escala global. Existem 5 avenidas de crescimento escancaradas para a gente lá fora. O mercado da Flórida, por exemplo, é o alvo perfeito. Público com alto poder aquisitivo que curte sustentabilidade e aquela pegada resortwear. É o laboratório dos sonhos para lançar o nosso Instagram Shopping internacionalmente, sem contar todo o peso que as parcerias de tecnologia globais podem trazer para o negócio. E só para dar um gostinho da dimensão dessas parcerias, o Google Ad Grants pode liberar até $10 mil por mês em anúncios gratuitos. É isso mesmo. $10 mil. É o combustível definitivo para explodir o nosso alcance orgânico na rede de pesquisa. E como a gente comentou agora há pouco, é justamente o alinhamento com os 5 ODS da ONU que destrava essa verba maravilhosa. Tem mais uma oportunidade fascinante, que é o que a gente chama de craftivism ou craftivismo. É a fusão perfeita entre a habilidade manual e o ativismo por uma causa social. E adivinha? Essa é a tendência com maior potencial de crescimento orgânico no Instagram até 2026. O conteúdo que carrega essa assinatura visual é compartilhado numa velocidade muito superior à média. Ou seja, o próprio público propaga a mensagem voluntariamente, derrubando o nosso custo para adquirir novos clientes. Parte 5. Mas é preciso ter os pés no chão. Vamos para as ameaças, os riscos externos, a competição e as barreiras das plataformas. Mapeando as 5 grandes ameaças prioritárias, uma realidade muito doida se revela. Os maiores perigos não vêm da produção ou da fábrica. Eles vêm das regras do jogo digital.
Estamos lidando com mudanças repentinas de algoritmo, custos de anúncio cada vez mais altos, barreiras chatas de exportação, o risco constante de ter o catálogo suspenso e, claro, a concorrência desleal na internet. E por falar em concorrência desleal, temos um cenário bem cruel, que é a invasão do false handmade, aquele falso feito à mão. São produtos feitos em escala industrial, com carinha de artesanato, mas que chegam a ser 80% mais baratos. O nosso escudo absoluto contra isso? A autenticidade pura. Rastrear o impacto social, colocar o QR Code na peça, ter a certificação. É só assim que a gente justifica o nosso valor, mantém o preço premium e esmaga o produto pirata online. Parte 6. E, finalmente, chegamos aos eixos estratégicos para 2026, o nosso caminho para a ação. A nossa rota já está traçada numa sequência de 5 passos bem lógicos. Primeiro, fincar a bandeira da nossa autenticidade contra o falso artesanato. Segundo, e o mais urgente, arrumar a casa. Infraestrutura primeiro, resolvendo o catálogo antes de gastar um centavo em anúncio. Terceiro, botar os $10 mil do Ad Grants para girar como nosso motor de tráfego. Quarto, usar a Flórida para validar o modelo de exportação. E quinto, transformar o conteúdo do dia a dia das escolas em uma máquina de crescimento contínuo. E aqui está a essência de toda essa avaliação que fizemos hoje. Quando o trabalho manual genuíno ganha uma estratégia inteligente de verdade, o artesanato transcende aquela briga por preço na prateleira. Ele passa a competir no terreno da história, da exclusividade e do propósito social. É uma economia viva, pulsante e transformadora. O roteiro de ação está desenhado e as ferramentas estão todas aí. Então a gente encerra este resumo em vídeo com uma provocação para ficar martelando na cabeça. Diante de todo esse potencial incrível de conexão humana, como transformar o capital narrativo de cada uma das artesãs no nosso maior e mais poderoso motor de crescimento global para 2026? Que essa seja a bússola guiando cada decisão estratégica daqui para frente. Muito obrigado por acompanharem essa análise até o final e a gente se vê na próxima.